Sobre o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje, em entrevista, o deputado federal Carlos Zaratini, petista histórico em 4º mandato e que já foi secretário municipal dos transportes e das subprefeituras de São Paulo na gestão Marta Suplicy. Obrigada, deputado, por estar aqui hoje. O pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula pelo Ministério Público de São Paulo gerou muita crítica dos mais diferentes setores de políticos, jornalistas e, inclusive, juristas, variando desde a falta de fundamento jurídico até um assodamento dos promotores de São Paulo. Eu quero ouvir a sua opinião. Que avaliação o senhor faz de estar embutido naquela denúncia contra Lula e familiares sobre o apartamento do Guarujá, o pedido de prisão preventiva dele? Bom, é importante dizer que essa investigação do Ministério Público de São Paulo, ela se dirigia às atividades da Bancop, aquela cooperativa imobiliária dos bancários. E aproveitaram, né, para desviar a investigação para cima do ex-presidente Lula. E para forçar a mão, ainda fizeram uma série de deduções sem nenhuma consistência, sem nenhuma base na realidade, com o objetivo de que eles fossem os grandes heróis que prenderam o presidente Lula. Então, como você disse, um assodamento, uma acusação absolutamente infundada que está tendo repúdio de todos os setores jurídicos, inclusive da oposição do PSDB, que criticou a posição desses promotores de São Paulo, que prejudicam muito a atividade do Ministério Público Paulista. Deputado, só um registro. Eu não disse que foi um assodamento. Eu me reportei a avaliações que estão sendo feitas, a críticas que estão sendo feitas, que variam desde que não há fundamento jurídico, como também é um assodamento dos promotores. É um arco de críticas, foi isso que eu falei. Agora, como o senhor falou, e entende que há, sim, falta de fundamento jurídico, etc. Eu pergunto, o PT vai fazer alguma coisa em relação aos promotores de São Paulo, na Justiça, ou contra uma representação no Conselho Nacional dos promotores? Olha, isso está sendo examinado, né? É necessário também que haja fundamentação para que a gente possa fazer isso. Mas o mais importante é a gente defender, né, o patrimônio político do presidente Lula e o patrimônio político do PT. O presidente Lula foi quem tirou milhões de brasileiros da miséria, foi quem fez com que esse país tivesse um grande processo de desenvolvimento, que as pessoas hoje ainda têm, apesar de você falar, tem a crise agora. Tem a crise, mas as pessoas conquistaram muitas coisas durante os anos de governo do presidente Lula e do primeiro mandato da presidenta Dilma. Isso não vai embora. Aquele jovem que fez a faculdade pelo ProUni ou com o financiamento do FIES, ele tem isso no seu patrimônio pessoal. Aquela pessoa que obteve uma casa do projeto Minha Casa Minha Vida, ela tem isso na sua vida por toda a sua história. Então, essas coisas não vão sumir e nós vamos manter essa discussão. Nós já vimos isso na história do Brasil. O ex-presidente Juscelino Kubitschek foi acusado de ser um grande corrupto no país. Nunca se provou nada contra ele e hoje todos nós reverenciamos o ex-presidente Juscelino Kubitschek, assim como o ex-presidente Getúlio Vargas, que também se suicidou sob acusação de um mar de lama. E depois que ele morreu, nada foi provado contra ele. O ministro Gilberto Carvalho falou numa entrevista que eventual prisão de Lula seria brincar com fogo. O senhor acredita que esse pedido de prisão preventiva possa repercutir de forma negativa na manifestação pelo impeachment de Dilma contra o PT, que está agendada para o próximo domingo, dia 13? Olha, eu acredito que não vai haver nenhum tipo de ação da parte do PT, ou mesmo da CUT, ou do MST, no sentido de que haja problemas nessas manifestações. Elas são manifestações legítimas. Eu acho que o que o Gilberto Carvalho colocou é que nós estamos vivendo num momento que, se deixar de existir o PT, como reivindicam vários setores radicalizados da oposição,
ou que se prenda o presidente Lula, ou que se destitua a presidenta Dilma, nós vamos ter um momento em que toda a organização dos setores populares que hoje converge no PT, na CUT, ela vai deixar de existir. Mas vai continuar existindo o movimento social, vai continuar existindo a insatisfação. Então, nós vamos poder ter um momento de grande conflagração no país, até porque o setor político que representa esses interesses da maioria da população não vai poder se manifestar. Então, por isso, nós consideramos que é necessário que a gente possa continuar convivendo na democracia no Brasil. Que a gente possa continuar tendo opiniões divergentes e essas opiniões façam parte de um grande debate para a gente poder retomar o crescimento e o desenvolvimento no país. Sobre essa possibilidade do presidente Lula ser ministro da presidente Dilma Rousseff, como é que o senhor avalia? Há quem entenda que a presidente, se ela nomear Lula, ela estará configurando uma obstrução de trabalho da justiça, uma vez que já está protocolado, formalizado um pedido de prisão preventiva contra ele. O senhor vê aí um impedimento para que Dilma nomeie Lula ministro? Não, eu não acho que isso seja nenhum tipo de impedimento, né? Eu não acho que isso seja uma obstrução da justiça. Mas eu acredito que o próprio presidente talvez não tenha esse interesse de ser ministro, né? Porque, evidentemente, ele imagina e tem se esforçado para desenvolver um processo de debate político no país, né? Tem feito isso, tem feito muitas palestras, muitas reuniões, e isso é importante para o processo democrático, coisa que ele não vai poder fazer da mesma forma se for designado como ministro de qualquer pasta que vai ter as suas funções específicas dessa pasta. Tenho aqui uma última questão. As crises não duram para sempre, a experiência vivida mostra isso. Já existe um movimento lá no Congresso Nacional de representantes de diferentes partidos para a busca de saídas, mas através de uma união de força. O PT sempre, na sua plataforma política, exibia que no Brasil existe uma divisão, nós e eles, a elite e as camadas menos favorecidas da base da pirâmide. O senhor acredita que essa divisória que foi colocada em várias campanhas e tem sido repetida agora até em defesa do ex-presidente Lula, pode ser uma barreira para a participação do PT nessa busca da coalizão para uma saída para a crise que está tão difícil para a presidente Dilma enfrentar? Olha, quem divide o país em nós e eles, não somos nós. Isso aí, desde o Gilberto Freire, que fez aquele livro Casagrande e Senzala, que já se sabe que o Brasil é um país muito dividido entre uma pequena elite que teve sempre a primazia de ter os bens econômicos e o poder político e a grande maioria da população que nunca teve acesso a nada. Agora, nós tivemos nesse último período a possibilidade do povo mais pobre desse país poder ter uma melhoria de vida e poder ter acesso à participação política. Existem setores no Congresso Nacional radicalizados que querem retroagir e isso eu acredito que não vai ser possível. Querer retroagir nesse aspecto é querer conflagrar o país, porque aquilo que já foi conquistado por esses setores populares não vai ser perdido, eles não vão aceitar mais perder o que eles conseguiram obter de avanços econômicos e aquilo que eles conseguiram obter de avanços políticos, de importância política, de participação, de ocupação de espaços políticos. Então, aqueles que imaginam ser possível voltar atrás e passar uma borracha nesses 13 anos de governo de Lula e Dilma, é uma ilusão. Bom, e aqueles que querem a coalizão, o senhor acredita que o PT aceite uma união de forças para a superação da crise? O que nós temos mais dito no Congresso é que é necessário ter uma união para superar a crise. Nós temos falado isso, basta assistir os debates do Congresso Nacional através das lideranças do governo e das lideranças do Partido dos Trabalhadores. Nós sempre defendemos que nós temos que juntar forças para superar a crise econômica. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Obrigado. Gamberini.